que tudo pode. Tu és fiel. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele tem feito infinitamente mais. Então, eu quero estar convidando aos meus amados irmãos para nós estarmos buscando ao Senhor. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos estar adorando ao Senhor nesse capítulo. 1 Reis, capítulo 17. Eu estava ontem de madrugada conversando com a minha esposa a respeito das situações que temos passado. E o Senhor, Ele fala poderosamente ao meu coração. E eu até estava falando com ela que o Senhor me deu a palavra e eu não notei. Depois eu tinha uma dificuldade para trazer à memória aquilo que dava esperança. E eu buscando, quando vê, o Senhor trouxe de volta. E eu falei, é muita bênção de Deus, amém? Então, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7. 7 versículos. Então vai dizer assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedia que passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aqui a gente encontra um profeta que exalta ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um profeta que se encontra, como eu posso dizer, contrariado com a atitude do povo, com a atitude dos israelitas, dos moradores da terra. Ele estava triste com a situação que estava acontecendo desde a casa do rei até o menorzinho, o mais pobre ali de Judá, Jerusalém. E a gente, amados irmãos, encontra este homem de Deus clamando ao Senhor e pedindo a Deus que não chovesse sobre a terra. Então, no capítulo 17, Elias, ele diz assim: e Elias foi profeta do reino do norte. Aleluia. Reinados de Acabe, aleluia, e de seu filho Acasias. O nome Elias significa o Senhor é Deus. Fala, aleluia, glórias a Deus, com convicção inabalável, que destacou, aleluia, o seu ministério e destacou esse profeta
como homem de Deus. Os fatos principais da sua vida acham-se em 1 Reis, capítulo 17, 19, 21, e também em 2 Reis, 1 e 2. A vida de Elias girou em torno do conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem a sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Glórias a Deus. Elias era, pois, um restaurador, um reformador empenhado em restabelecer o conserto entre Deus e o seu povo. O Antigo Testamento, no seu final, registra a profecia que Elias, aleluia, reaparecera antes, aleluia, que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia se cumpriu parcialmente em João Batista e poderá ter um cumprimento futuro antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A fidelidade inabalável de Elias a Deus e o seu, aleluia, conserto. Esse conserto que ele faz dele para todo o sempre. Um exemplo de fé, destemor, lealdade a Deus ante a intensa oposição e perseguição. É um exemplo resoluto de persistência em opor-se às falsas religiões e os falsos profetas. Então Elias, ele se levanta contra uma geração de homens corruptos. Ele se levanta diante de uma geração de homens que estavam afastados de Deus, vivendo em apostasia. E Elias, ele fica firme no seu propósito. Mas nós precisamos entender que também, conforme a sua profecia, ele diz assim: nem orvalho nem chuva haverá. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo humilha a Baal, pois seus adoradores criam que ele controlava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas. No Novo Testamento declara que essa seca em Israel resultou das, aleluia, ferventes orações de Elias. Então, Elias não somente profetizou, mas ele orava insistentemente. Ele orava fervorosamente. Ele buscava ao Senhor. Ele se colocava na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, 17:4. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus sustentou Elias junto ao ribeiro de Querite, porque esse profeta tomara posição firme ao lado de Deus contra os idólatras, contra a apostasia do povo. Assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuidara de Elias, aleluia, agora também da sua causa. O ribeiro se secou. Quando o ribeiro se secou,
Deus dirigiu a Elias a ir a uma terra pagã, habitada por adoradores de Baal. E ali Deus sustentou através de uma viúva pobre. Tal experiência reforçou ainda mais a confiança que Elias tinha na providência divina. Às vezes nos surgem adversidades, mesmo quando estamos na vontade de Deus, em meio a experiências desse tipo. Deus poderá nos assistir de uma maneira diferente e maravilhosa, além do que podemos esperar. Amém? Então Deus, Ele é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. Deus é fiel em todo lugar. Aonde quer que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés, o Senhor estará conosco. Basta somente, assim como o profeta Elias, nos colocarmos em confiança diante do nosso Deus. Nós precisamos crer. E a palavra do Senhor diz: se tu creres, verás a glória de Deus. E Elias assim fez. Então, o texto vai dizer, amados irmãos, conforme já relatei, que Elias, vendo a apostasia do povo, ele se revolta com aquilo. Outro dia eu estava vendo um amado bispo aqui em Cascadura, as coisas acontecendo, e é ruim ver o que tem acontecido com Cascadura. Muita guerra, muita tristeza, muitas casas furadas de bala. É uma tristeza tão grande, amados irmãos, que a gente não sabe a hora nem o momento que vai começar uma guerra. Isso traga uma tristeza tão grande. E teve uma semana que foi todo dia. E esse pastor, ele não aguentava mais. Esse pastor amigo nosso, parece que quanto mais guerra, ele ficava assim, e ele queria fazer alguma coisa, ele não se cabia dentro dele, ele queria fazer, daqui a pouco ele falou: nós precisamos fazer uma caminhada cristã, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. E nós marcamos e nós fizemos essa caminhada, orando, clamando e pedindo a Deus por socorro, pedindo a Deus que Ele estivesse vindo com provisão, amados irmãos. Mas o que eu tenho pregado, o que eu tenho anunciado, o que eu tenho visto, é que todas as vezes, amados irmãos, conforme a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para você, e a gente precisa entender o que o Senhor ele vem falar comigo e contigo. E nós não podemos de maneira nenhuma, amados irmãos, dizer que o Senhor ele não tem avisado, falar que o Senhor ele não tem anunciado através da sua palavra, porque o Senhor ele anuncia através, aleluia, da sua palavra. Em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, ele fala sobre castigos por desobediências. Aleluia. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito é o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o teu fruto, aleluia, o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mudará, aleluia, mandará sobre ti a maldição, a turbação, a perdição, e tudo quanto puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até
que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me deixastes. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica ou a tísica, e com a febre, com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com a ferrugem, te perseguirão até, aleluia, que tu pereças. E os teus céus que estão sobre ti, aleluia, acima da tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, aleluia, por chuva te dará terra seca, te dará pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhados, aleluia, pelo reino da terra. E o teu cadáver será por comida às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, com sarna e com coceira, que não, aleluia, possas curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com pasmo, aleluia, do coração. E apalparás ao meio-dia, como cego apalpa na escuridão. E não prosperarás nos caminhos, porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O teu boi será, aleluia, morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dadas, aleluia, dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e após eles desfarão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho o comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Ficará aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas. Aleluia, glórias a Deus, de que não possa sarar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira, de pedra, e serão por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos, aleluia, que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberá o vinho, nem colherá as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito se abaixarás, descerás. Ele
te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, que te ordeno na data desse dia. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Porque não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não, aleluia, entenderá, não atentará, melhor dizendo, para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que seja destruído, e não deixará cereal, nem moço, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, que até que tenha consumido, e te angustiará em todas as tuas portas, até que venha cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas. Em toda a tua terra te angustiará, até em todas as tuas portas, em toda a tua terra que tem dado o Senhor teu Deus. E comerá o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, a carne das tuas filhas, que eu te der, o Senhor teu Deus, aleluia, o cerco e no aperto com que os teus, aleluia, inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor, e contra os demais de seus filhos que ainda, aleluia, lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa, a delicada entre ti, que de mimo, aleluia, e delicadeza nunca tocou o pé, a planta do pé, aleluia, no chão, na terra, será maligno o teu olho contra o homem de seu amor, e contra o seu filho, e contra a sua filha. E isso por causa de suas párias, que saíram dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas, pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhas as tuas pragas, e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tivesse temor, e te apegarão a ti. Meu amado irmão, minha amada irmã, tudo o que foi dito aqui em Deuteronômio, capítulo 28, aconteceu. O povo, ele se afastou do Senhor, esqueceu os mandamentos do Senhor. O rei, ele estava passeando sobre o muro do seu palácio. Daqui a pouco, uma senhora grita: meu senhor, me acode.
E o rei, ele diz assim: da onde te acudirei? Da eira ou do lagar? E ele disse: se o Senhor, o nosso Deus, não te acudir, quem sou eu para fazer isso para contigo? Mas me diz o que está acontecendo. E de repente vem uma palavra dessa senhora falar: nós estávamos morrendo de fome, eu e essa minha amiga aqui. E nós fizemos um trato que hoje nós comeríamos o meu filho. Nós matamos e colocamos o meu filho dentro de uma panela, cozinhamos o meu filho, nós comemos no dia de ontem. Mas hoje eu tenho falado com ela para me dar o filho dela para a gente matar e comer, e ela escondeu o filho dela. E aí, meu amado irmão, o rei, ele fala: se hoje a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar sobre a sua cabeça, eu não me chamo rei de Israel. As coisas que a palavra do Senhor tem nos orientado, nós precisamos olhar e ver o quanto ele fala: o grande e terrível dia do Senhor. Às vezes a gente vai empurrando com a barriga. A gente não toma uma decisão. Aí quando o Senhor vem com a sua potente mão, aí é choro e ranger de dente. Aí é tristeza. Aí são mortes. Quantos amados irmãos desceram à sepultura? Quantos amados irmãos foram destruídos? E Elias agora, ele clama a Deus. Ele lança uma profecia sobre Israel. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e meio. Que palavra forte! Que palavra ousada de Elias. Imagina! Agora o profeta, ele vê o povo se afastando do Senhor. E tudo que cai do céu como chuva, como orvalho, o povo está lá. Ah, graças meu Baal, graças meu Baal, graças meu Baal. E Elias se irritando com essa idolatria do povo. Elias se irritando com a apostasia, com o afastamento do Deus vivo, com o afastamento do Deus verdadeiro. E Elias agora ele fala: por causa que vocês têm dedicado a fartura de Deus, porque quem manda a chuva do céu é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é Baal. A verdura que você está vendo aí, conforme o meu Deus, quando vocês saíram do Egito, Deus fala que enviaria vocês a uma terra que mana leite e mel. Agora vocês estão na terra que mana leite e mel, vocês estão dando glória a Deus que nós não conhecemos, nem nossos pais conheceram. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Eu quero ver se Baal vai reverter essa palavra que eu vou trazer sobre Israel. Segundo a minha palavra, não haverá chuva durante 3 anos e meio. Agora, Elias, ele lança essa palavra e ele recebe a voz de Deus nos seus ouvidos. Fala: Elias, tu arrumou sarna para se coçar. A situação vai ficar difícil para tu, Elias. Sai correndo. Sai daqui, porque Acabe vai mandar te matar. Sai daqui, Elias, porque Jezabel, ela vai querer tirar a tua vida. E Elias agora,
ele sai e ele se esconde perto do ribeiro de Querite. Enquanto o ribeiro estava jorrando água, Elias estava bebendo. Mas e agora? O ribeiro ele vai secar. O ribeiro ele seca. Mas foi o próprio Elias, segundo o zelo pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, que mandou essa palavra. E segundo o que Elias fez, tanto justos e injustos receberam o mesmo castigo. Faltou água para todo mundo. Não teve aquele que ficou sem água ou aquele que ficou com água. Todos ficaram sem água. Porque havia ali uma dissensão, havia ali um afastamento do povo de Israel para com seu Deus. E o que nós temos enfrentado, amados irmãos, nos dias atuais, a violência tem aumentado, os roubos têm aumentado, as mortes têm aumentado, latrocínio, roubo seguido de morte, tem aumentado, os estupros têm aumentado, a pornografia tem aumentado, o adultério tem aumentado, a lascívia, tudo que não presta tem aumentado. Hoje, se você precisa de ter um relacionamento sexual, você não precisa fazer muita força, só falar assim, eu quero. Não precisa. Antigamente, quando eu namorava com a minha esposa, até para dar um beijo era difícil. Eu lembro que o primeiro dia que eu dei um beijo na minha esposa, as minhas pernas tremeu igual vara verde. E era assim, amados irmãos, no passado, mas hoje não precisa muito. Hoje a coisa tem ido de mal a pior. E Deus, assim como Ele trouxe o castigo sobre Israel, o Rio de Janeiro ele tem recebido a mão pesada de Deus. Deus tem pesado a sua mão sobre o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem sofrido. Eu lembro que tinha um jornal que chamava Jornal O Povo aqui no Rio de Janeiro. E as pessoas, quando falava desse jornal O Povo, elas direcionavam ao jornal como que, falando desse jeito, o jornal, o povo, se torcer ele, sai sangue. Porque só trazia tragédia, só morte. Hoje a gente não vê mais o jornal Dia, o Povo, a gente não vê o jornal Globo, não vê nada. Mas nós estamos vendo com nossos próprios olhos as coisas acontecerem diante de nossos próprios olhos. Antigamente a gente só via no jornal. Hoje a gente vê todos os dias diante de nossos olhos. Nós precisamos nos levantar como Elias. Nós precisamos de ter prazer pela obra do Senhor. Nós precisamos nos colocar de pé diante desse Deus que tudo pode, falar, Senhor, olha, eis-me aqui. Assim conforme a gente encontra Isaías, né? Isaías, segundo a palavra que está no capítulo 6 de Isaías, vai dizer logo no capítulo 1, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Deus de Abraão, eu vi a própria teofania. Ele diz que viu serafins. Ele diz que os anjos do Senhor voavam no altar.
E era 6 anjos. E a gente precisa entender, meu amado irmão, o que vai dizer essa palavra. E é uma palavra assim muito forte. E nós precisamos tomar uma palavra dessa como minha, como sua. Está escrito no ano que morreu o rei Uzias, no capítulo 6 de Isaías. Eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos, amados irmãos, confessar o nosso pecado, as nossas falhas, assim conforme Isaías. Ele diz: ai de mim, que vou perecer. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Um com Deus é maioria. Nós precisamos nos levantar para clamar por esse povo, por essa cidade, para clamar pelo Rio de Janeiro, para clamar pelo Brasil. Nós precisamos nos levantar, amados irmãos, para irmos contra todo o mal que tem se levantado. Nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer em Deus. Assim Elias, ele se fortalece em Deus. Elias, ele toma posição e ele chama o povo à responsabilidade. E uma das coisas que eu estava conversando com a minha esposa por causa dessas situações difíceis, dessa impenitência do povo, tanto o povo de Israel, conforme esse povo contemporâneo nosso, nesses dias atuais. Por causa disso tem acontecido escassez na terra. Por causa disso o solo tem rachado. A água está escassa. Por causa disso é muito frio num lugar, no outro é muito calor. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que haverá situações insustentáveis virão ainda sobre nós. São guerras, rumores de guerras. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem me convidado, o Senhor tem convidado a você a tomar uma posição. Assim como Elias tomou posição. Mas imagine, Acabe tinha o seu palácio, tinha fartura. Quantas pessoas tinham suas casas, seus lares, tinha o lugar de depósito na sua despensa, tinha o que comer, o que beber. E o profeta agora, ele está dormindo em cavernas. O profeta agora, ele está dormindo em buracos de pedras, buracos furados na rocha.
Agora ele bebe a água do Jordão. Mas o profeta, ele não fica desamparado de Deus. Deus envia os corvos para o alimentar. Segundo a palavra do Senhor, Elias, na hora do almoço, durante o dia, ele recebia pão e carne. E durante a noite, pão e carne. O Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Israel, ele enviava os corvos para alimentar Elias. O que nós estamos falando? De um crente fiel. Nós estamos falando de um homem de Deus que se posicionou. De um homem de Deus que não quis viver ali no seu tempo fazendo a mesma coisa que os outros faziam, mas ele se posicionou, ele andou contrário àquele país, contrário ao seu povo, contrário à sua nação. Então a gente precisa entender que ele não quis fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. O que eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, quantos têm deixado de ouvir a palavra do Senhor, deixado de buscar a palavra do Senhor, deixado de frequentar as igrejas? Nós precisamos entender, amados irmãos, que a palavra do Senhor diz que Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites ali no monte. E eu costumo falar que lá não tinha Bob's. Lá também não tinha Habib's. Lá também não tinha McDonald's. Como que Moisés se alimentou? Ele se alimentou da presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Agora, a gente encontra o profeta Elias sendo alimentado por corvos. O Senhor disse: eu enviarei os corvos para estar te alimentando com pão e carne, na hora do almoço e na hora da janta, pão e carne. O que eu quero dizer a você, que na tua dificuldade, na tua luta, quantas pessoas têm sido os corvos de Deus para te sustentar? Quantas pessoas têm sido usadas por Deus como corvos para trazer o teu pão cotidiano, para trazer o teu sustento? Quantas pessoas estão à sua volta, amados irmãos, enviados por Deus de Abraão, por Deus de Isaac, Deus de Jacó, e você não tem desfalecido, você